Ontem aconteceu uma das coisas mais inusitadas do mundo que a gente poderia esperar, que era Donald Trump sofreu um atentado. Embora a gente saiba que por alguns nos Estados Unidos ele não é tão querido e por outros é amado, a gente não pensou que isso poderia acontecer, principalmente agora em 2024 e pertinho da época de eleições nos Estados Unidos. E isso aconteceu, a gente viu que Donald Trump acabou de levar um tiro na orelha. Eu acho que assim, foi por pouco mesmo que o tiro não pegou realmente nele, na cabeça dele, e acabou que ele meio que assim não esteve em estado mais grave, mas querendo ou não, continuou sendo um atentado feito contra o presidente, então, atual presidente não, vamos falar assim, o provável presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tá, gente? Então, resumindo, isso aí foi um choque extremamente grande pra gente ontem à noite. Só que o que acontece? Foi feito isso, né? Aconteceu todo esse rolê todo que a gente viu onde, legal, ele tava lá na Pensilvânia fazendo seu discurso, tudo bonitinho, e do meio, assim, do nada, decidiu vir um cara e atirar nele. Onde ficou uma dúvida, gente, será que é o cara da oposição? Quem será que é esse cara? Descobriram que já era o cara, acabou aí que meio que assim, eliminaram ele, né? E o que aconteceu aí foi que tivemos mais um fato apocalíptico para a política norte-americana. E provável que, assim, quase todo mundo pensou que a chance disso acontecer seria baixa, mas aconteceu foi que muitas pessoas e muitos líderes se comoveram com esse fato do Donald Trump ter aí meio que assim, né, sofrido esse atentado. Teve várias falas, inclusive do Lula, até mesmo do Bolsonaro, falando do lado de Donald Trump, e além disso também do próprio Biden, outros ministros de outros países e também até mesmo presidentes falaram sobre esse tema e ajudaram Donald Trump, falando que estão do lado deles, estão espelhando melhoras. Mas o que muda para Donald Trump na parte de campanha eleitoral? A gente sabe que levar um tiro não é bom pra ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente sabe que não é legal levar um tiro. Mas, de certa forma, isso consegue ser um gatilho extremamente grande e útil para Donald Trump nessa campanha eleitoral. Tá, por parte de que a gente já vê que o Biden tem tendo uma caída extremamente grande nos últimos tempos, isso prova cada vez mais que a chance que Donald Trump tem de ganhar é maior e, além disso, também ele consegue ter aí uma comoção com o povo. Lembra quando o Bolsonaro levou a facada, gente? Lá na primeira eleição que teve? Então, querendo ou não, muitas pessoas se comoveram com a pessoa do Bolsonaro e até isso envolveu depois na pessoa política do Bolsonaro, ou seja, querendo ou não, isso traz uma comoção muito grande. E no caso dos Estados Unidos, com o que aconteceu com Donald Trump, mostrou duas coisas: uma comoção muito grande dos norte-americanos e, além disso, também o fato que ele demonstrou como se fosse forte, a gente pode dizer assim, né? Que a gente viu que ele levou um tiro, mas não perdeu aí a postura da campanha dele. A gente vê fotos e vídeos dele continuando, tipo assim, tamo junto aqui, apoiando a campanha eleitoral dele, e aí ficando assim, mostrando um sentido de força pro lado de Donald Trump. E além do fato que a gente também viu, foi que assim, se vocês assistirem o vídeo, eu vou ver se eu consigo colocar pra vocês os vídeos, mas se vocês assistirem os vídeos, vocês vão ver que claramente a bala passa de raspão. Alguns jornais conseguiram até pegar momentos exatos que a bala passou, como provavelmente a gente viu aí algumas matérias que falam, a bala passou de tal maneira, a gente tirou foto. Mas assim, a bala passou por trás, pegou na orelha dele e claramente depois que ele deu uma baixada, que ele caiu claramente porque ele não sabia o que tinha acontecido, e até em depoimentos ele fala, eu senti sim, rompendo a minha pele, né, gente? Ele fala depoimentos depois do que aconteceu, aliás, ele já foi pro hospital, tá, gente? Ele tá tendo melhoras, e não é um caso tão grave assim, tá, gente? Não é que foi ruim e não é que foi, tipo assim, vamos falar, não foi uma coisa simples, né? Sim, é algo perigoso levar um tiro na orelha também, mas não foi algo que a gente fala que afetou completamente os sentidos cognitivos do próprio Trump, não afetou completamente, a gente pode dizer assim, né? Vamos falar algo que seja muito grave, que não tem como resolver, tá, gente? Que assim, já foi pro hospital, ele tá tendo melhoras aí, e foi, serendo ou não, um atentado contra aí Donald Trump. Mas o que envolve no meio disso, tá, gente? Primeiro, foi esse fato que eu disse pra vocês da campanha eleitoral, tá? Porque querendo ou não, a gente sabe que Donald Trump
conseguiu ter uma amistosidade muito maior com os próprios eleitorados dele, ou seja, quando ele levou esse tiro, querendo ou não, ele trouxe aí uma grande quantidade de gente pro lado dele, tá? A gente já viu essa cena acontecendo várias vezes, inclusive no Brasil, e agora a gente tem o fato de que influenciou a vida dele, mas também influenciou outra coisa que foi o mercado, tá? Que o mercado viu isso de duas formas. Um pouco de preocupação, mas posteriormente viram como se fosse uma ideia melhor para investimentos em setores que Donald Trump apoia, porque agora a chance que Trump tem de entrar e de ganhar é muito maior que todos, ou seja, não tem Biden, não tem quem seja o próximo candidato dos Estados Unidos que queira substituir Biden, ou sei lá, se trocar ou se não trocar, não tem chance de ganhar contra Donald Trump agora. E o mercado está vendo isso como uma forma melhor de investir em pautas que Donald Trump vai apoiar, ou seja, vamos supor aí, pautas que envolvam saúde de Donald Trump, pegar as pautas principais que ele vai dar mais apoio e fazer os investimentos nela para não perder nenhum lucro, entendem? Assim ficando bem melhor, bem mais fácil para eles tentarem aí investir o seu dinheiro. De certa forma a gente sabe que, querendo ou não, né, é um pouco arriscado o que o mercado está fazendo, mas de certa forma, se o mercado não arriscar, ele não consegue lucrar, entendem? Então, resumindo, estão apostando agora que a chance de Donald Trump entrar e ser eleito vai ser muito maior do que antigamente. Ou seja, se antes ele tinha chance, agora a chance dele chega a quase 100%. E sem contar que a gente para pensar que não é somente os apoiadores de Donald Trump, nem o próprio Donald Trump que iriam interferir esse tiro que ele levou, né? E sim, também o mercado que acabou tendo interferências um pouco grandes e a gente precisa saber claramente como o mercado vai pensar agora depois do ataque contra Donald Trump. E assim, sem dúvidas haverá fluxos em busca de ativos de proteção a riscos já observando lá na Ásia nas próximas primeiras horas, disse aí o analista-chefe do mercado. Os investidores inicialmente buscarão ativos tradicionais de refúgio a risco e talvez olhem para ativos relacionados às ações e, no caso, as chances do ex-presidente Donald Trump de vencer a corrida pela Casa Branca depois do republicano então ter vencido um atentado, de acordo com os observadores do mercado, porque assim, é um atentado que foi feito claramente muito grande contra o Donald Trump, por pouco acabou que ele não morreu, né? Gente, a gente sabe que se a bala tivesse ido um pouco mais perto da cabeça dele, isso aí poderia ser um problema muito grande, mas não chegou. E apenas ele teve aí, né, a bala batendo na sua orelha, né? E assim, os comentários iniciais dos próprios mercados, eles sugeriam que o tiroteio era como um comício de Trump no sábado na Pensilvânia, que também pode levar a trades e aumentar uma possibilidade de vitória do republicano nas eleições em novembro. E a gente sabe que também isso pode aumentar, gente. A gente viu aí que até hoje os atentados que ocorreram contra os presidentes, normalmente eram os presidentes que tinham grandes chances de ganhar, e esses presidentes no final acabaram ganhando, tá, gente? Exceto alguns que tivemos algumas histórias um pouco ruins, como provavelmente o Kennedy, mas em tese, em outras repúblicas, a gente viu que, assim, atentados aumentaram a chance e a conexão do povo, como propriamente a época que o Bolsonaro sofreu a facada. A gente viu que isso aí cativou e, querendo ou não, mostrou muita sensibilidade do povo, não com o político Bolsonaro, mas também com a pessoa do Bolsonaro. E acredito que isso pode dar a mesma interpretação claramente lá nos Estados Unidos com Donald Trump, já que ele tem chance de vitória e, aliás, acabou de sofrer um atentado agora. E assim, o movimento do dólar, se brincar agora, vai ficar em foco mais ao tiroteio que aconteceu, né? Outros ativos positivamente relacionados ao chamado Trump Trade, ou seja, incluem as ações de empresas de energia, prisões privativas e até mesmo empresas de cartão de crédito e também seguradoras de saúde. Sim, os traders também vão acompanhar de perto as medidas de volatilidade esperando o mercado na segunda-feira, porque ainda acabou de acontecer esse caos, é domingo e a segunda-feira aí programa para vir mais colapso e mais coisa ainda aí dessa campanha eleitoral.